Biblioteca Gira, que gira! A Biblioteca Municipal nas ondas da rádio. Sintonize-se e viaje connosco ao som da biblioteca. A nossa missão é desafiá-lo, surpreendê-lo e informá-lo sobre todos os serviços e atividades que pode encontrar na sua biblioteca e muito mais. Escritores, ilustradores, histórias, poesia, filmes, músicas, memórias, conversas, lugares, tradições, sugestões, livros, leituras, uma infinidade de razões para ficar connosco e não perder pitada. Saiba mais sobre nós, sobre o nosso dia-a-dia. No nosso programa, iremos abordar diversos temas, conhecer melhor os autores que lemos, mesmo aqueles que estão ao nosso lado, em Ilhavo e que tanto prezamos. Obrigado pela sua companhia. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Biblioteca Gira que Gira. Hoje falamos sobre a tradição oral. No fundo, as memórias de um povo, de um país. E Portugal é grande exemplo. Sabemos bem o quão rico é em lendas e contos. E como surgiram? Já alguma vez pensou nisso? Estas lendas e estes contos serão histórias verdadeiras ou meras fantasias? Pois é, de acordo com os especialistas, se é uma história que se assume como sucedida, apesar de ser maravilhosa ou sobrenatural, então é uma lenda, não um conto. Um conto surge da imaginação, consiste numa história ficcionada. No caso da lenda, a história aconteceu mesmo. São relatos de eventos históricos e pessoas da antiguidade. Quem a conta, pelo menos, não tem dúvidas sobre isso. Conta como tendo acontecido e, em muitos casos, acontecido consigo próprio ou com alguém de confiança. Se o contador da história já não acredita na sua veracidade, então já deixou de ser uma lenda. É isso. As lendas contam histórias de atos heróicos de pessoas da antiguidade. No entanto, também podem retratar o mal e como passam de boca em boca e de geração em geração, são distorcidas ou até mesmo exageradas. Como diz o provérbio popular, quem conta um conto, acrescenta um ponto. Mas são estas alterações naturais que lhes concedem um ar tão fantástico e realista. E se o ouvinte é munícipe de Ilhavo, saberá com certeza, e se não é, fica a saber, que também a nossa biblioteca, a Biblioteca Municipal de Ilhavo, tem uma lenda por detrás da sua história. Conta a lenda que o solar de Alcaidão, também conhecido por solar da Nossa Senhora das Neves, que foi reconstruído em 2001 para albergar a nossa biblioteca, esteve ao longo de vários anos ao abandono e que por vezes à noite se ouve tocar um piano. Será verdade ou será apenas uma lenda? Há imensas lendas, assim como contos, há inúmeros, e há quem os conte excepcionalmente. E como prova disso, temos hoje então connosco o nosso ilustre convidado, o Jorge Serafim. Olá, Serafim. Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo e começava, Serafim, já com uma citação do seu livro, O Afinador de Memórias. Até lhe posso já mostrar. Conhece o seu livro? Conheço, eu tive o prazer de lançar aí na Biblioteca Municipal de Ilhavo. É verdade, é verdade. E Tenho então, gratas memórias desse lançamento. É verdade, também eu. E como lhe dizia, eu então citava já aqui uma frase aqui do seu livro. Como a água, as palavras entraram pelas frestas, pelos telhados, pelas chaminés. Ensoparam paredes e tetos, apropriaram-se de todo e qualquer obstáculo. No interior escorreram as narrações do homem, das casas esquecidas. E dito isto, Serafim, somos nós que habitualmente apresentamos o nosso convidado, mas desta vez, e para ser um bocadinho diferente,
e já faz também parte então da nossa casa, onde encheu por 2 vezes a nossa sala. Queremos desafiá-lo e a dizer-nos assim de coração quem é Jorge Serafim. Então, Jorge Serafim é um rapaz natural de Beja, residente em Beja, que é contador de histórias, humorista, autor de vários livros e que faço inúmeros espetáculos pelo país todo, tanto em contexto escolar como em auditório, e também pertence a um coletivo musical, a uma agremiação musical, que são os tais quais, que tem membros como o Tim, dos Chutes e Pontapés, o João Gil, o Vitorino, a Celina da Piedade, o Vicente Palma. Portanto, é um rapaz que agora confinado sente-se um bocado esquisito, né? Com tanta estrada pela frente para fazer e agora sinto-me assim um bocadito estranho. Mas pronto, é a minha vida de contador de histórias, levar sempre a palavra, inclusive a ilha, como foi a verdade, 2 vezes fiz 2 sessões de contos magníficos. Eu lembro-me que esse Afinador de Memórias, um dos meus livros, teve uma exposição muito bonita e muito bem organizada pela equipa da Biblioteca de Ilha, quando acho que eu fiquei pasmado. Tenho gratas recordações, digo. Nós também ficámos com uma grande memória. Aliás, nesse dia até houve um jogo de futebol qualquer e não foi? Foi assim uma... Não, a primeira vez foi incrível. Há bocado estava-me a lembrar disso, antes de entrar em direto convosco. Porque nesse dia, há cerca de 3, 4 anos, havia um jogo de futebol que decidia o campeonato, que era o Sporting Benfica. Mas preferiram o Jorge Serafim. Pelo menos aquelas pessoas, e nós estávamos com receio de que a biblioteca tivesse, não vazia não, mas que tivesse escassa de público. E não, e encher de tal maneira que nenhum espaço chegou. Foi muito bonito, eu guardo isso na memória. Continuamos a guardar memórias. Certo? Serafim, agora outra curiosidade. Em que momento da sua vida teve aquele bichinho de é isto que eu quero, é contador de histórias que eu sou e é isto que me dá prazer na minha vida e é isto que eu vou mesmo ser? Olha, essa pergunta para mim é muito fácil de responder. De facto, na Biblioteca Municipal de Beja. Eu quando entrei, a Biblioteca Municipal de Beja, quando abriu no edifício novo, foi um balão de ar fresco e que não só em Beja, como em muitos sítios do país, porque ela foi marcante pela atividade, pela dinâmica que tinha. Ela tinha um lema, numa cidade acordada, uma biblioteca sem sono, e de facto ela enchia-se de povo. E comecei a conhecer tanta gente na área da promoção do livro e da leitura, da mediação e da narração oral, de todo o mundo, da Argentina, de Inglaterra, de França, de Espanha, mais países da América Latina, que fiquei de facto encantado e comecei a usar essas ferramentas por obrigação na Biblioteca de Beja, porque quem ia para lá trabalhar tinha que contar histórias, e comecei a me interessar por isso muito e ficar fascinado, mas foi aí que descobri este bicho. Não me lembro antes, sendo um bocadinho mais histriónico, às vezes espalhafatoso, já tinha feito teatro, mas não é a mesma coisa. A narração oral, a arte de contar contos, de valorizar este património da tradição oral, começou na Biblioteca Municipal de Beja. De facto, eu continuo a achar que hoje fala-se, e nesta situação muitos artistas falam, e é verdade, estão a passar situações difíceis, mas eu continuo a achar que no pós-25 de Abril a grande revolução cultural deste país foi a criação da rede de leitura de bibliotecas públicas. E que o povo, permitem a expressão, é parvo se não saber usar, porque é um instrumento, é um grande investimento de Estado e municípios à disposição, acesso gratuito, e há um manancial de conhecimento à nossa espera, e é só chegar, ler um livro e ler. E de facto foi uma revolução extraordinária, e também estão a sofrer agora e têm que se adaptar a estas consequências. Mas sim, foi a Biblioteca de Beja que me permitiu descobrir isto. Foi o berço. Foi, sem dúvida. De acordo com a sua experiência, que já é vasta, mais de 20 anos, certo? Quase 25 a contar as contas. Já quase que podíamos cantar os parabéns. Sim. Qual é a audiência mais difícil? Qual é aquela audiência que sabe que vai ter na sala, ou que poderá ter,
e que lhe traz aquele formigueiro na barriga que quer-nos contar. Olha, eu não tenho. Ou está tão à vontade que isso nem o incomoda. Não, são tantas sessões, eu há cerca de 10 anos para cá devo fazer à volta de 300 sessões de contos por ano. Em contexto escolar, em redes de bibliotecas públicas, alguns festivais de teatro. Não me custa convencer nenhuma plateia. O que custa é às vezes a convencer os adultos a ir a uma sessão de contos. Porque ainda temos muito esta ideia errónea de que os contos, que as histórias são para crianças quando nunca foram, não é? Se nós andarmos um bocadinho para trás, no tempo dos nossos avós e bisavós, quando eles eram crianças, aos 7 anos trabalhava-se, guardava-se gado. Portanto, como o Álvaro Redós escreveu no seu livro, se não me engano, Os Esteiros, para os filhos dos homens que nunca foram crianças. De facto, não é sério. E quando se contava histórias era para toda a gente. E perdeu-se isto, começou-se a infantilizar a partir de certa altura e começou-se a criar que isto é só para crianças. E não é. Eu faço contos tradicionais de todo o mundo para adultos e saem lá à gargalhada e saem lagriminha no olho com toda a gente. Com a criança não, ela é o imaginário dela, ela é espontânea, ela entra neste imaginário e expressa-se livremente. Agora, enquanto contador à frente de uma audiência, tanto idosos como nós, desde que as pessoas estejam saudáveis, não tenho nervosismo nenhum. Também fruto de fazer dezenas e dezenas de sessões por ano. Isto dá uma maleabilidade e uma flexibilidade de trabalhar com diversos públicos. Famílias, é engraçado, os adultos quando contamos para crianças, se eles estiverem com os filhos, a reação delas é contagiosa, é extensiva aos adultos. Riem do que os filhos riem, eles espantam-se do que os filhos se espantam. Eu não tenho dificuldade com nenhum público. É verdade, e nós cá vivenciámos isso. É verdade, sim. Então, aproveitando essa nossa plateia, porque nós estamos numa rádio onde somos ouvidos por imensa gente e de diversas idades. Cito aqui, recorro aqui a palavras suas. Conto para que tudo à minha volta seja mais bonito. Quer contar-nos aqui um conto e tornar este momento ainda mais bonito? Olha, vou contar, amiga. Havia um homem que sabia de tudo, de tudo e de tudo. E um dia queria saber mais. Partiu em viagem, chegou à margem de um rio, encontrou um barqueiro, combinou um preço para o barqueiro o levar para o outro lado. Combinaram o preço, o barqueiro começa a remar, passado um pouco, o homem que de tudo sabia perguntou: barqueiro, já alguma vez estudaste alguma coisa sobre astronomia? O barqueiro parou e disse: astronomia? Ah, meu Deus, não. E o outro disse: nesse caso, acabaste de perder 25% da tua vida. O barqueiro disse: ah, meu Deus. E continua a remar. Passado um pouco, insistiu o homem que de tudo sabia. Barqueiro, já alguma vez estudaste alguma coisa sobre física? O barqueiro parou de remar e disse: física? Nesse caso, acabaste de perder 50% da tua vida. E o barqueiro disse: ah, meu Deus. Continua a remar, o outro perguntou: já alguma vez estudaste alguma coisa sobre matemática? O barqueiro parou e disse: matemática? Nem pensar. Nesse caso, acabaste de perder 75% da tua vida. O barqueiro continua a remar, mas entretanto as águas do rio começam-se a agitar, levantam-se ondas enormes, o barco dá meia volta, vira-se, o barqueiro começa a nadar para a margem, quando olha para trás estava o homem que de tudo sabia. E o barqueiro perguntou-lhe: homem, já alguma vez aprendeste a nadar na tua vida? O outro disse: não. Nesse caso, acabaste de perder 100% dela. Bendito e louvado, um conto já está contado. Mais daqui a pouco, uma vez que hoje é quinta-feira, costuma reunir-se, certo? Facebook e tal, quer-nos falar? Certo. Então, sim. vai-se reunir com quem? Com a família Tais Quais, que nós dizemos que nós somos um grupo musical, somos uma coletividade de pessoas, uma agremiação. Os Tais Quais reúnem-se à quinta-feira às 18 horas, podem seguir na página em direto do Facebook Tais Quais, em que nos reunimos todos para falar. Daqui um bocadinho. Sim, daqui a um bocadinho. Portanto, façam favor,
não digam que estão muito ocupados, porque isto agora é horrível. Eu se telefonar com um amigo meu, desculpa, estava na varanda, ninguém me atende, se mandar uma mensagem na rede social, respondem. Eu prefiro ouvir a voz das pessoas. Nunca vi tanta nega. Por isso, meus amigos, faz favor, às 18 horas, à volta de uma hora de conversa, rimos o Vitorino, o João Gil, o Tim, a Celina da Piedade, o Paulo Ribeiro, o Vicente Paula, o Sebastião Santos, somos 8 em palco e à conversa, e desnudamos um bocadinho das músicas tais quais. Amanhã vamos falar sobre o último disco, que está muito bonito, e é um disco em que todos escreveram, todos compuseram, portanto aqui é mesmo uma coletividade, e vamos falar as ideias que surgiram, isso também é desnudar um bocadinho da nossa forma de criar, para chegar às pessoas, e depois vamos vendo o comentário dos fãs e comentamos e abordamos. No fundo é uma forma de também estarmos sempre próximo, o mais próximo possível das pessoas, obviamente com muita saudade do palco, não é? Então, e quer partilhar por aí algum projeto que tenha na manga, quando isto então tudo passar? Isto porque, deixe-me só dizer-lhe, porque eu queria agora citar mais uma aqui do nosso livro do Afinador de Memórias. Porque aquilo que diz o Serafim esta gente cruza-se e nem um sorriso esboça. E é do esboço que as coisas começam. Tem aí algum esboço já iniciado? Tenho vários. Um ficou um bocado atrasado por causa desta situação. É um livro também com ilustrações minhas, chama-se Amar à Vista, é a história de um barco que transporta corações de uma margem para a outra. E pronto, o livro está montado, mas a impressão foi adiada. E a segunda é que também, claro, nesta contingência, todos nós temos que as bibliotecas têm que se reformular, todos nós temos que questionar, e se alguém estiver interessado, estou a ter umas experiências muito interessantes a contar histórias em direto. Começou curiosamente a aparecer trabalhos e solicitações para trabalhar online. Portanto, é um esboço que já se começa a materializar. Não convido, se a biblioteca depois quiser, eu também posso fazer sessões. É uma questão de combinarmos em Ilhavo. E muitos pais homens, porque em muitos sítios os machos acham que estas questões da leitura, da educação e da cultura são responsabilidade das mães e das avós. E ainda se encontra muito isto. E aí foi uma adesão massiva de homens. Há sítios que eu vou, posso estar numa casa cheia, se tiverem 10 homens, é peço às mulheres para bater palmas, porque são um grupo étnico, tem uma língua própria, religião própria. E aí estava a coisa extremamente equilibrada e eu fiquei impressionado com isso. Numa noite de bola, né? Numa noite de decisão. E guardo isso com muito carinho. Olha, e tenho outra recordação muito bonita, deixa eu partilhar, que o município de Ilhavo faz uma coisa muito bonita, que é aquela maratona da leitura interconcelhia. E isso foi no concurso literário, Serafim? Foi no concurso literário, aquilo foi à noite, durou horas e horas, e as pessoas não arredavam pé, e havia pais, não posso dizer isso, mas não havia, os lugares sentados não chegaram, havia pessoas de pé, orgulhosas dos seus miúdos a participar, a ler em voz alta, para uma plateia de centenas de pessoas. E eu lembro que me fui ler e fiquei impressionado com aquela adesão, não estava à espera. Sim. Tanta gente. Portanto, eu tenho gratas memórias pela vossa dinâmica, mas a dinâmica com a cumplicidade do povo, porque às vezes podemos ter auditórios e teatros municipais, como acontece em muitos sítios do país, com uma extraordinária programação e estão às moscas. Isso não serve. Se nós não criarmos relação com o povo, o público, os seus equipamentos não servem para nada. Não. E então, quando se envolve a comunidade, faz sentido haver auditório. E num concurso de leitura, meus lugares sentados chegaram, eu nunca tinha visto isto em nenhuma parte do país, digo já. E eu tenho isso muito bem presente. Só em Ilhavo. Só em Ilhavo. É o próximo. E a ver se é o próximo destino do Jorge Serafim. Vamos ficar a aguardar. Olha, um bacalhau do Ilhavo é muito melhor que o da Aveiro. Que é um muito melhor. Nem se compara. Com maturidade. Serafim, um grande beijinho. Continua a contar histórias como tão bem conta. É de ficar na memória. Obrigado. E muito obrigada por ter aceitado este nosso Cuidem-se. convite. Está bem? Muito obrigada.
Para ler, ver e ouvir. Aqui seguem as sugestões da Biblioteca Municipal de Ilhavo. Os contos preenchem o nosso imaginário coletivo e a sua leitura projeta-nos para um universo maravilhoso que cimenta a nossa identidade enquanto povo. Preocupado pela falta de recolha das nossas histórias da tradição oral, Teófilo Braga compilou-as no livro Contos Tradicionais do Povo Português. Aí pululam reis, princesas, bruxas, mágicos, velhinhas, ladrões, fadas, anões e lobos. Histórias ricas em ensinamentos seculares e com raízes tão profundas que ajudam a conhecer e compreender a identidade da cultura portuguesa. Também no livro Contos e Lendas de Portugal e do Mundo, o célebre autor de literatura para a infância e juventude, João Pedro Mester, recria histórias tradicionais de Portugal, mas também de África, Espanha, França, Alemanha, do povo cigano e até do mundo árabe. Um nunca acabar de modos de encantar, de emocionar e de transmitir ensinamentos. A Biblioteca Municipal de Ilhavo dispõe do audiolivro 35 contos dos Irmãos Grimm, que reúne contos da tradição oral alemã recolhidos há mais de 200 anos pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. As versões e narrações são dos contadores António Fontinha, Cristina Taclin, Maria Moraes, Rodolfo Castro e Thomas Beck. Para ver, sugerimos o livro Os Irmãos Grimm, que nos propõe a recriação da vida dos mais célebres escritores de contos populares. Um filme surpreendente que partiu dos dados reais das biografias dos irmãos Grimm para fantasiar a história de Wilhelm, interpretado por Matt Damon, e Jacob, na pele do australiano Heath Ledger, que se apresentam como charlatães que se veem ameaçados pela mais bela bruxa da história do cinema, a italiana Monica Bellucci. Para ouvir, não podíamos deixar de recomendar a música do nosso conterrâneo Carlos Paião e o seu álbum Grandes Êxitos. Deixámo-lo aqui com a música Cinderela. Na Biblioteca Municipal de Ilhavo trabalhamos para a comunidade. Fica a conhecer alguns dos nossos projetos. E hoje é dia de vos dar a conhecer uma atividade gratuita que promove o livro e a leitura junto às famílias com crianças a partir dos 4 anos de idade e que acontece neste espaço mágico da biblioteca. Falamos da Hora do Conto. A Hora do Conto é realizada de segunda a sexta, às 17h30, no Polo de Leitura da Gafanha da Nazaré, e neste mesmo horário, na Biblioteca Municipal, de terça a sexta, e ainda ao sábado, às 16h30. Num primeiro momento, a equipa de serviço educativo programa as horas do conto, selecionando livros de acordo com o autor que é destacado ao longo do mês, bem como os livros das histórias ouvidas no programa Ao Som das Histórias. Na hora do conto, as histórias são contadas em ambiente descontraído, proporcionando às crianças o prazer da leitura e a magia que cada livro guarda. Ao serem diferentes todos os dias e todos os sábados, as histórias permitem que a criança exercite uma série de competências: a expressão oral, a imaginação, a capacidade de retenção de informação e a criatividade. A criatividade, continua a ser explorada no ateliê de expressão plástica que sucede cada hora do conto, aos sábados, e que pretendem ser momentos de criatividade em família para estimular a imaginação da criança, recorrendo essencialmente a variados materiais reutilizáveis e ensinando-as a exprimir-se através da arte, enquanto se divertem. Por cá, queremos que as vossas famílias se sintam bem e que as vossas crianças aprendam a sentir, a ver, a ouvir, a cheirar, a saborear as palavras, a viajar através dos livros, das leituras, sem sair do lugar. Porque acreditamos e sabemos que a leitura, o contacto com o livro, são de extrema importância e devem ser estimuladas desde tenra idade e fazer parte da sua rotina diária. Ficam desde já convidados a visitarem-nos e a participarem em família com as vossas crianças nas nossas horas do conto e ateliês. Logo que seja possível voltarmos a estar juntos nesta casa que também é vossa. Até lá, visitem-nos na nossa página de Facebook e assistam às nossas horas do conto de segunda à quarta, às 16 horas e aos sábados, na hora habitual, 16h30. Desfrutem em família! Em tempo de afastamento social, não precisamos de ficar desconectados. Ligue-se à Biblioteca Municipal de Ilhavo através do nosso Facebook e do nosso site.
O serviço de empréstimo de livros, música ou filmes continua a ser assegurado, desta vez com entrega ao domicílio em toda a área do município de Ilhavo. Basta que entre no site da biblioteca, pesquise no nosso catálogo e reserve. Se preferir, também temos kits literários constituídos por um cabaz de documentos selecionados pela equipa da biblioteca. Para fazer a requisição, basta informar-nos da sua seleção, comunicar-nos o seu número de utilizador e confirmar a morada e hora de entrega. Poderá fazê-lo por telefone pelo 234 321 103, por e-mail para o endereço biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt ou por mensagem através do Facebook da BMI. A nossa Hora do Conto, que são histórias para os mais pequenos, contadas e animadas, também se mantém na nossa página de Facebook, diariamente, de segunda a sábado. Ligue-se à nossa página e mantenha-se a par do nosso cardápio de histórias. Subscrevam, partilhem e façam like.
Biblioteca Gira, que gira! A Biblioteca Municipal nas ondas da rádio. Sintonize-se e viaje connosco ao som da biblioteca. A nossa missão é desafiá-lo, surpreendê-lo e informá-lo sobre todos os serviços e atividades que pode encontrar na sua biblioteca e muito mais. Escritores, ilustradores, Histórias, poesia, filmes, músicas, memórias, conversas, lugares, tradições, sugestões, livros, leituras, uma infinidade de razões para ficar connosco e não perder pitada. Saiba mais sobre nós, sobre o nosso dia-a-dia. No nosso programa, iremos abordar diversos temas, conhecer melhor os autores que lemos, mesmo aqueles que estão ao nosso lado, em Ilhavo, e que tanto prezamos. Obrigado pela sua companhia.